em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade.
amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós vamos estar meditando na Palavra de Deus. E essa semana nós terminamos, no plano anual de leitura, nós terminamos o segundo livro de Crônicas. E é justamente neste livro que nós vamos estar meditando, né? Na reunião de oração, nós fizemos a nossa meditação também nesse livro, falando sobre o rei Asa, né, que num primeiro momento ele foi tido como um rei piedoso, mas depois das alianças que ele fez, ele foi se afastando da presença do Senhor, e tanto se afastou que morreu doente, né, morreu fora da presença do Senhor. Então esse livro de Crônicas, tanto o primeiro livro quanto o segundo, tem muito a nos ensinar. Às vezes ele é deixado de lado por causa da genealogia, são muitos nomes, então esse livro é deixado de lado. Mas hoje nós vamos fazer a nossa meditação no primeiro livro de Crônicas. E o tema da nossa mensagem vai ser superação.
Então vamos orar ao Senhor, depois vamos estar lendo o texto e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque podemos entrar em tua presença, ó Deus, nessa noite. E como é bom, ó Deus, nós pararmos as nossas atividades, nos voltarmos para o Senhor, para estarmos na tua palavra, aprendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado, para que pudéssemos, ó Deus, aprender e fazer valer na nossa vida, Pai. E que nesse estudo, ó Deus, nessa mensagem, ó Deus, no livro de 1 Crônicas, nós possamos, ó Deus, tirar grandes ensinamentos para a nossa vida e viver a vida abundante como o Senhor deseja para cada um de nós. Ó Deus, fala-nos ao coração, querido Espírito Santo, que o Senhor possa preparar a mente dos nossos irmãos para que a mensagem possa chegar, ó Deus, num coração fértil, para que a semente do Senhor possa cair nesse coração fértil e germinar e fazer a obra, Senhor, que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então o nosso texto, como eu falei para vocês, está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Crônicas 4, 9 e 10, e a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 9. Jabez foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, significando, em meio muito sofrimento, que ela tinha dado à luz. Versículo 10. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então nós vimos, e já lemos esse texto nas mensagens e áudio que eu tenho passado para você. O título, desse livro, 1 Crônicas, significa os acontecimentos dos anos, ou anais dos tempos. Então esse livro de 1 Crônicas, ele vai de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia. E o decreto do imperador Ciro, autorizando os exilados judeus a voltarem para a sua terra. Em certo sentido, o livro de 1 Crônicas, ele é um resumo do Antigo Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. Então esse livro é um livro muito importante para nós. Por quê? Na realidade ele é um resumo do Antigo Testamento e ele trata de forma bem sucinta o fluxo da história. Então é importante que nós possamos ler e entender. O primeiro livro de Crônicas, ele é recheado de genealogias. Então, muitas das vezes, para o leitor da palavra, isso traz grandes dificuldades, porque quando ele vê as linhagens, a genealogia e aquele monte de nome, e aí a pessoa já fica desmotivada em continuar lendo, porque a genealogia realmente é o foco especial no reinado de Davi. Então a nossa meditação para hoje, ela vai estar no capítulo 4, na descendência de Judá, um homem chamado Jabez, que você vem lendo acerca da genealogia, você vê mesmo dentro da descendência
de Judá, como é o próprio capítulo 4, onde está inserido Jabez, você vê, né? Herdeiros de Judá, Perez, Esrom, Carmi, Sobal, Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai, e Laade. Então vem essa genealogia que muitas das vezes torna realmente difícil a pessoa até chegar aonde está essa história, que nós vamos aprender muito com ela, não só hoje, mas nós vamos fazer um estudo sobre a oração de Jabez. Então, quando chega no versículo 9, né, nessa genealogia que a gente vem seguindo, a gente vê que abre uma janela para contar a história desse homem que tinha tudo para dar errado, a começar pelo nome dele. Por isso que o tema da nossa meditação, não somente da de hoje, mas das outras também que faremos, porque faremos um estudo sobre a oração de Jabez, o título vai ser sempre o mesmo: superação. Porque esse homem, ele tinha tudo para dar errado, a começar pelo nome dele. A mãe falou que colocou o nome dele de Jabez porque ela sofreu muito para dar a luz a ele. Então ele tinha tudo para dar errado, já começando aí pelo nome. Então nós vimos que antes dos versículos 9 e 10, onde abre essa janela para ser contada a história dele, esse nome Jabez não aparece em nenhum outro ponto da Bíblia. Se você procurar em todos os livros, em outra parte da Bíblia, você não vai ver mais esse nome Jabez, somente nessa janela. Entretanto, nessa breve menção aqui, deixou uma impressão tão duradoura que nós vamos tirar aprendizados riquíssimos para a nossa vida através da oração de Jabez. E nós vamos ter a oportunidade de aprender com esse homem. E vamos começar hoje e vamos prosseguir para as outras quarta-feiras, né, acerca dessa oração, que nós vamos ter muita coisa para conversar sobre ela. Então, o primeiro aprendizado que eu tiro dessa oração é que foi uma oração pequena, tá? Uma oração pequena que ele fez, tá? A oração foi: que tu me abençoes e aumente minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Então essa foi a oração que ele fez. Então foi uma pequena oração, mas que teve uma grande recompensa. Então Jabez orou ao Deus de Israel e Deus ouviu a sua oração. Então o que acontece quando cristãos comuns, do tipo eu e você, procuramos alcançar uma vida extraordinária, do tipo que na realidade Deus promete àqueles que o buscam? Então, o que acontece, né, com pessoas comuns como eu, você, que procuramos viver, buscar, né, uma vida de intimidade com Deus, buscar realmente fazer a vontade de Deus, aprender sobre Deus, estar com Deus? O que acontece conosco quando nós buscamos essa vida mais ampla na presença de Deus? E foi justamente essa vida ampla que Jabez recebeu. Precisamos, na realidade, ser um arrematador de Deus. O que é ser um arrematador de Deus? Quando nós falamos em arrematador, né, é alguém que sempre faz além daquilo que lhe é esperado ou exigido. Então, quando você vai fazer um arremate,
você vai caprichar em alguma coisa que você está terminando, né? Uma costura, né? Um móvel. Quando o carpinteiro vai fazer o arremate em alguma peça, ele vai realmente colocar o acabamento, ele vai colocar as peças necessárias, e ele vai fazer esse arremate com toda a paciência, bom gosto, né? Os ornamentos extras que dão o toque final da peça, que vai dar a qualidade, o valor da peça. Então isso tudo é muito importante. E quem é que faz isso? É o arrematador. Então quando nós vemos no versículo 9, né, que Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos, nós olhamos Jabez com um olhar diferente do olhar que nós temos para os irmãos dele. Porque, como diz a palavra, ele foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Então, naquela sociedade, naquela tribo ali, ele foi o homem mais ilustre. Então, Jabez queria ser e fazer mais para Deus. E como podemos concluir a partir do final do versículo 10, Deus lhe concedeu este pedido. O que Jabez fez de tão extraordinário para se destacar dos outros, né? Porque o próprio versículo fala que ele foi o homem mais ilustre e mais respeitado da sua tribo. Então, o que ele fez? Por que Deus respondeu a sua oração? Porque Deus incluiu, justamente nesse ponto, né, do livro de Crônicas, por que Deus incluiu essa mini biografia? Por que abriu-se essa janela para falar desse homem e só abriu aqui? Esse homem não é citado mais em lugar nenhum, mas aqui ele deixa um grande ensinamento para a gente. Alguém já disse que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é esta pequena diferença que faz toda a diferença. Então foi o que aconteceu com esse homem, né? Com certeza, dentro da sua tribo, ele não tinha grandes diferenças para os demais, mas naquilo que ele possuía de diferente, ele fez a diferença. Jabez não apenas triunfalmente ele vai aparecer, né, no Antigo Testamento, ele não é tão triunfal, né, na aparição dele, como Moisés foi, como Davi foi, nem tampouco ele vai iluminar o livro de Atos, né, como aqueles primeiros cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa: a pequena diferença da vida de Jabez fez toda a diferença para que ele pudesse ficar registrado aqui no livro de Crônicas e a sua mini biografia, né, ser colocada nessa janela. E hoje nós estamos aqui meditando na palavra justamente nessa mini biografia e vendo realmente aquilo que nós podemos retirar para a nossa vida, da vida desse homem que fez a diferença. Então, os primeiros 9 capítulos do livro de 1 Crônicas registram a árvore genealógica oficial das tribos hebreias. Começa com Adão e segue por milhares de anos até o retorno de Israel do cativeiro. Muitos nomes e mais nomes são citados aqui nessa genealogia. E muitas pessoas não conseguem nem chegar nesse capítulo 4. Mas, de repente, nesse capítulo, a história interrompe, né, e aí é colocada essa mini biografia. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabez invocou o nome de Deus,
invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, essa leitura que eu fiz foi numa leitura em outra versão da leitura que eu fiz no início da nossa reflexão. Então, aqui, né, a leitura que eu fiz fala acerca, né, desse homem ilustre de todos os seus irmãos. Já na leitura que eu tinha feito, fala que ele era o mais ilustre e respeitado da sua tribo, que na realidade é uma tribo familiar. Então, por que Deus incluiu a mini biografia de Jabez na Bíblia? Tá? Então, nós vamos estar meditando justamente nesse abrir de janela que acontece para que esse homem então possa deixar lições duradouras para a nossa vida. Aí nós podemos nos perguntar, né, com relação ao que nós acabamos de ler. Qual foi o segredo da reputação duradoura de Jabez? Se na Bíblia nós não encontramos ele em outro lugar, né? Qual foi realmente o segredo desse homem para que as coisas pudessem ser revertidas, já que até o nome dele era um nome que não era um bom nome, né? Era um nome que significava sofrimento e que no final tudo acabou excepcionalmente bem. E nós podemos, assim, com um pouquinho de clareza, entender que está claro que o resultado pode ser atribuído à oração que ele fez. Alguma coisa no pedido simples e direto de Jabez fez Deus mudar a sua vida e deixar uma marca permanente nos livros históricos de Israel. Então a oração que ele fez: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então, primeira vista, nós vemos aí que ele fez 4 pedidos. Então nós vemos nessa oração que ele fez 4 pedidos. O primeiro pedido é que ele fosse um homem abençoado. O segundo é que Deus pudesse alargar as fronteiras dele. O terceiro é que a boa mão do Senhor fosse com ele. E o quarto é que não sobreviesse sobre ele a aflição. Então, essa oração fez toda a diferença. E essa oração realmente hoje tem muito a nos ensinar. Como eu falei para os irmãos, nós vamos começar hoje, mas nós não vamos terminar hoje. Nós vamos começar vendo, né, esse homem vivendo além dos limites. Ele não se conformou com a situação dele. Ele não se conformou com aquilo que tinha acontecido com ele. Mas ele vai viver além dos limites, né? Então foi o que Jabez pediu a Deus que vai realmente fazer a diferença na vida dele. Ele pede ao Senhor que alargue as suas fronteiras. E aí nós olhamos, né, como é que nós podemos entender esse alargar de fronteiras hoje para a nossa vida. Quando você leu esse texto, quando você leu essa oração, né, ele pedindo que o Senhor pudesse alargar as fronteiras dele, quando você pensa com relação à sua vida, falando isso com Deus, o que você pensa em relação a Deus lhe conceder? De que forma você entende que Deus poderia alargar as suas fronteiras? Esse alargar das fronteiras de Jabez foi que ele desejou viver além dos limites. E aí nós podemos fazer uma pergunta, né? Qual foi a última vez que Deus atuou através de você
de tal modo que você reconheceu tratar-se indubitavelmente de uma ação divina. Então, como é que você pode entender esse viver, né, além dos limites na sua vida com Deus? Viver além dos limites, né, para aquilo que Jabez queria fazer era que o Senhor pudesse realmente usá-lo de forma extraordinária. E aí, trazendo para a gente hoje, como é que a gente pode entender isso para a gente? Será que o Senhor hoje pode contar conosco, né, através daquilo que Ele deseja fazer nessa terra? Será que Ele pode contar com cada um de nós? E por isso a gente pede a Ele que alargue a nossa fronteira, para que nós sejamos mais obedientes, que nós sejamos mais fiéis, que nós sejamos mais colaboradores na obra, que nós verdadeiramente sejamos aqueles que o Senhor pode contar em qualquer momento. Então, isso é vivendo além dos limites. Então, sendo mais específico, quando foi que você viu milagres acontecendo com regularidade em sua vida? A maioria dos cristãos não sabe pedir esse tipo de experiência em sua vida. Não sabe nem deve pedir com frequência ou nunca pede esse tipo de experiência na sua vida. A experiência realmente de reconhecer, né, os milagres de Deus, reconhecer realmente aquilo que Deus pode fazer através de você. Porque nós somos a boca de Deus nesse mundo, nós somos os pés de Deus, nós somos as mãos de Deus nesse mundo. E o que Deus tem feito neste mundo através dos seus pés, das suas mãos, da sua boca? Isso é viver além dos limites. Precisamos desejar uma vida mais honrosa diante de Deus. Precisamos desejar a plena bênção de Deus para que nós possamos ser abençoadores. Nós não desejamos somente receber as bênçãos, mas no primeiro momento é o que se deseja, né, que nós sejamos ricamente abençoados, mas o abençoado, ele deve ser o abençoador. Então, Deus reserva uma enorme quantidade de bênçãos não pedidas para cada um de nós. E toda a nossa espera, né, dessas bênçãos é muitas das vezes porque nós não pedimos ou não sabemos pedir essas bênçãos ao Senhor. Precisamos ansiar pela plenitude de vida com Deus. Precisamos desejar muito essa plenitude. Hoje nós estávamos meditando na reunião de oração acerca do rei Asa. E esse texto também foi tirado do livro de Crônicas, segundo Crônicas 14, versículo 11, nos falou que o rei Asa foi um rei que num primeiro momento foi chamado de rei piedoso, um rei que era temente a Deus e que colocava sua vida nas mãos de Deus e que por isso ele teve grandes vitórias, grandes conquistas. Inclusive ele lutou para que o povo pudesse adorar a Deus e ele fez questão de realmente acabar com a questão do paganismo no seu reinado. Mas depois, com o passar do tempo, o rei Asa foi fazendo alianças, e essas alianças que ele foi fazendo foi afastando o rei Asa da presença do Senhor. Então nós vimos que o rei Asa foi tão afastado da presença do Senhor que ele começou a ter uma vida fora daquilo que Deus desejava, mesmo que Deus tenha enviado Hanani para conversar com ele, para que ele pudesse retornar
e continuar andando nos caminhos do Senhor, para que o Senhor pudesse lutar as lutas dele e dar as vitórias que ele já tinha recebido com o Senhor. Mas mesmo assim ele preferiu continuar afastado de Deus, e além dele andar afastado de Deus, ele castigou Anani, né? E até o final da vida desse rei ele ficou afastado, morreu afastado, fora da presença de Deus. Mas Deus, ele reserva, né, uma grande quantidade de bênção não pedidas para cada um de nós. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nos achegamos a Ele, o Senhor nos faz viver essa plenitude que Ele deseja para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para a vida do homem desde a criação. Deus preparou cada um de nós para ter uma vida significativa e gratificante. Jabez queria ser e fazer mais para Deus. Ele queria ser um arrematador de Deus, aquele que ia fazer as coisas com grande esmero, fazer bem feito. É o que nós precisamos aprender hoje com Jabez. Tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer, façamos o nosso melhor. Façamos para que para Deus fosse feito, né? Então tudo que vem à nossa mão para fazer, nós precisamos realmente fazer como um arrematador faz. Faz e faz bem feito. Aquilo que é esperado, ele faz muito mais daquilo que é exigido para ele. Ele supera, né, na sua perfeição. Então nós precisamos aprender com ele a viver além dos limites, viver uma vida plena com o Senhor, não somente uma vida de religiosos. Hoje eu estava conversando numa live, né, sobre o que será de nós quando a pandemia acabar. Será que nós vamos continuar com as nossas orações fervorosas, como temos clamado hoje? A toda hora nos chega pedido de oração e nós nos quebrantamos diante do Senhor, né, e oramos fervorosamente. Será que isso vai continuar acontecendo conosco quando a pandemia acabar? Porque isso vai acabar. E nós precisamos aprender com essa pandemia a continuar de forma plena na presença do Senhor. E não somente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós precisamos, mas nós precisamos aprender a que a plenitude que o Senhor deseja para as nossas vidas é um relacionamento fervoroso com Ele, seja em que momento for, nos momentos bons, nos momentos ruins, mas que nós precisamos estar sempre com Ele. Isso é viver além dos limites. Isso é vida plena no Senhor. Isso é realmente então, meus irmãos, concluindo a nossa palavra dessa noite, e na semana que vem nós vamos prosseguir ainda nessa oração, fazendo outros aprendizados para a nossa vida. Então nós podemos hoje ver que Jabez preferiu buscar a Deus e viver além dos limites, pois Deus tem para nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aí na semana que vem nós continuaremos a nossa meditação. Que Deus a todos abençoe e tenham todos uma noite muito abençoada no Senhor. É o que eu desejo.